Olá, tudo bem, pessoal? Vamos para mais um encontro ético, mais uma semana para a gente encher tanto nossa mente quanto o nosso coração de sabedoria, de conhecimento, né? Porque a ética precisa estar embutida em nós. E é por isso que a gente se encontra aqui a toda semana. Vamos lá, então. Hoje a gente trouxe um tema muito antigo, porém muito atual, né? Um tema que penso eu, ouso dizer que nós sempre iremos falar, né? E a escola precisa ser esse lugar. Precisa ser esse lugar de reflexão, esse lugar de criticidade, esse lugar de debate. E é aqui na nossa aula que a gente vai fazer esse papel, certo? Então a gente vai falar hoje de um assunto que já se tornou clichê, né? Mas que a gente precisa criar essa relação de diálogo, né? Então vamos para mais um encontro ético. Estamos na nossa aula 12 de ética, isso mesmo. Vamos falar sobre preconceito social nas relações humanas, né? O que é preconceito? Uma palavra tão antiga que a gente já fala há tanto tempo, né? As mídias utilizam tanto tempo, as escolas tocam nesse assunto a todo momento, mas mesmo assim se faz necessário a gente esclarecer, né? E a gente entender de fato qual é a relação da ética com isso, né? Por que a questão do preconceito, da desigualdade, né, está relacionada à ética? Vamos ver isso? Primeiro, a gente precisa desmistificar a própria palavra, né? Qual o significado da palavra preconceito, né? Aí a professora foi lá no dicionário e os dois primeiros asteriscos, o dicionário diz assim, ó, que preconceito está relacionado a qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico, né? Ou seja, a gente estabelece uma opinião sem antes examinarmos de forma crítica se aquilo de fato é daquele jeito. E outro tópico que o nosso dicionário nos traz, ele diz que o preconceito é um sentimento hostil, né? Assumido em consequência da generalização expressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância. Ou seja, gente, é quando a gente generaliza um determinado grupo, como se todos fossem do mesmo pacote, né? E a gente faz isso de forma cultural até. E isso tem uma relação direta com a questão da intolerância, que é um assunto que a gente também vai falar aqui na aula de hoje. Aí a professora traz o último asterisco dizendo o seguinte: a palavra preconceito, ela vem do prefixo pré, né? Pré a gente já falou em outros momentos, é aquilo que vem antes, anterior, e é o sufixo conceito, né? Que dá ideia, né, de razão, de ideia, de juízo, não é isso? Ou seja, nós estamos pré-julgando, pré-definindo, pré-conceituando alguma coisa. E quando a gente faz isso sem algum conhecimento prévio, aí que está o erro, né? Preconceito é também um substantivo abstrato que designa o ato de julgar, ou seja, de admitir-se um juiz de uma sentença sobre algo antes de conhecer. Estranho isso, né? Como que a gente pode se colocar como juiz de uma coisa que a gente não tem conhecimento? É bom a gente parar para pensar. Vamos lá, então? Aí eu trouxe para vocês a minha querida Mafalda, do qual eu tenho muito carinho. Sou uma... Opa, a professora passou demais aqui. Sou uma admiradora da Mafalda, isso mesmo. É uma charge, né? Uma tirinha, na verdade, que diz o seguinte: eu, racista? Calúnia sua, senhorinha, fala para Mafalda. Quando foi que eu disse alguma coisa contra um desses pretos sujos, hein? Quando? Me diz. Quando, hein? Olha lá, gente. Triste isso, né? As tirinhas da Mafalda, como do Armandinho, né?
São tirinhas que sempre vai de encontro a essa questão da criticidade, né? E eu gosto bastante. Vamos lá, então? Vamos caminhar. Vimos que o preconceito é o ato de julgar alguém, gente, sem conhecer, né? Fazer objeto de juízo de alguma determinada situação ou de uma pessoa. Isso pode ser aplicado em diversas áreas na nossa sociedade. Esse termo a gente encontra em diversas situações cotidianas. A gente pode ter preconceito relacionado a uma comida. Quem aí gosta de jiló? Aí a mãe fala: como é que você não come jiló? Como é que você diz que não gosta de jiló? Você nunca comeu jiló? É a gente estabelecendo esse preconceito, né? Sem antes ter provado, a gente já disse que não quer e que não gosta. Então, o preconceito ele faz parte do nosso dia a dia. A gente culturalmente relaciona o preconceito, a ideia de rejeição, somente ao racismo, né? A questão da inferioridade feminina, somente a questão da sexualidade. Mas o preconceito ele também está nas coisas, né? Como é que a gente pode falar que a gente não gosta de um gênero musical que a gente nunca ouviu? Não é isso? Então, a gente precisa reparar, na verdade, as pequenas ações. De que forma eu consigo ser preconceituosa no meu dia a dia e eu não consigo observar isso, né? Vamos pensar nisso. No entanto, o objetivo dessa aula é outro, é falar sobre os preconceitos nas relações humanas. Então, pensa lá sobre o seu jiló, é claro, o porquê que você não gosta dele se vocês nunca brigaram, mas o assunto da nossa aula hoje é para falarmos aí das relações humanas. Beleza? Então, vamos caminhar, pessoal. Esse preconceito acontece das mais variadas formas dentro da sociedade, né? E por diversos motivos. Quais são os motivos e quais são as formas que o preconceito ainda aparece na sociedade hoje? E quando eu falo sociedade hoje, gente, eu estou pensando com esse olhar atual, né? De século XX, perdão, de século XXI, de 2020, não é isso? Ou seja, onde a gente fala o tempo todo de liberdade de expressão, de liberdade política, de liberdade moral, onde a gente fala de conectividade, de conhecimento do mundo, não é isso? De avanço tecnológico. Então, diante de uma sociedade como a nossa, a gente ainda ter que falar sobre preconceito é algo sério para a gente pensar. E o preconceito ele pode ser por diversos motivos. Pela cor da pele, pela religião, pela aparência física, pelo gênero e até mesmo pela sexualidade. Fato é que a gente vai falar nessa aula de hoje que qualquer forma de preconceito nas relações humanas, ela é prejudicial. Para isso, porque isso depende da nossa sociedade, né? A igualdade, o respeito. A nossa sociedade, para que a gente possa pensar em uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária, a gente precisa defender, né, essa ideia da igualdade, do respeito, que é o quê? O oposto ao preconceito. Certo? Vamos caminhar então. Alguns especialistas, né, psicólogos teóricos, já levantaram, fizeram pesquisas para descobrir o porquê que o ser humano se comporta dessa forma, né? Por que que a gente tem essa disposição, essa predisposição, né, de preconceituarmos as coisas e também as pessoas? Isso está relacionado, gente, à nossa divisão cerebral, né? Pesquisadores e estudiosos já comprovaram isso, que o nosso cérebro, ele começa a categorizar as informações. O que é isso? É como se ele não tivesse a capacidade de administrar todas as informações que ele recebe de forma simultânea, ao mesmo tempo. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele categoriza. Ele vai dividindo como se fossem pastas. Pensa naquela estante da sua casa ou naquela prateleira onde você coloca lá a mãe organiza todas as pastas
pasta de documentos da casa, pasta de documento do filho, documento do pai, documento da mãe, material da escola, não é isso? Então, é como se o nosso cérebro, nesse momento, ele fizesse essa divisão. Ele se dividisse em pastas as informações que ele recebe. O nome disso é categorização cerebral. Então, a gente tem, por natureza, né, por disposição psicológica, neurológica, essa predisposição de categorizarmos. Só que isso fica muito sério quando a gente começa o quê? Categorizarmos as pessoas. É onde entra o preconceito. E preconceito, ó, a gente precisa tacar fogo. Vamos lá. Vamos falar agora de alguns exemplos de preconceito. Nós já falamos aqui, né, que o preconceito ele está relacionado ao pré-julgamento, né? Aquela predisposição que nós temos de rotularmos, de criticarmos, né, de estabelecermos juízo sem algum conhecimento antecedente. Não é isso? Agora a gente vai começar a falar quais são os preconceitos. Vimos que o preconceito ele aparece na nossa sociedade desde sempre, né? De diversas formas. E quais são esses exemplos? Olha só, o preconceito pode acontecer das mais variadas formas. Algumas delas aparecem na nossa sociedade até com uma frequência muito grande. E a gente vai falar dessa lista agora. A gente vai começar falando sobre o racismo, né? Não tem como falar de preconceito e não falar de preconceito racial, ao preconceito relacionado à cor da pele. Consiste no preconceito contra índios e contra negros. No caso dos países americanos, a gente deve incluir, sim, a população indígena nessa cota, né? Pois a cor de sua pele é um dos motivos, né, de preconceito raciais também, em alguns lugares, onde se prevalece ali, por exemplo, né, o privilégio de alguns brancos e não de negros. A herança da escravidão e da exploração de territórios habitados originalmente por suas populações nativas gerou esse tipo de preconceito e, infelizmente, isso perdura desde a colonização. Então, a gente já viu através da nossa história, né, como que esses negros chegaram aqui no Brasil, como que foi feita essa colonização, né? E mesmo assim, a gente continua não respeitando a cor da pele. Racismo é ignorância. Eu vou mostrar para vocês agora, para mim, uma das melhores canções do momento, né? Que reflete essa questão do preconceito racial. Poucos conhecem a cantora Bia Ferreira, mas o que a Bia vem fazendo ultimamente, através da sua canção, através da sua expressividade artística, é grandioso. Eu queria muito que vocês conhecessem a Bia Ferreira e, principalmente, maravilhosa, maravilhosa. Não sei se vocês conheciam a Bia, né? A Bia é uma militante aí da raça negra, da negritude, da raça preta, né? E ela faz um lindo trabalho voltado para a arte, voltado para a musicalização, né? Que mistura essa questão do soul, do MPB, junto também ali com rap, né? E ela tem uma levada muito, muito, muito própria dela, né? É quase, eu tenho a Bia como a música dela como um grito, né? A música da Bia é um grito de guerra, não é isso? Então vamos lá, vamos dar continuidade, então, projetando aqui de novo o nosso slide. E é isso aí, gente, é a gente entender quantas vezes a gente fez esse papel, né, de discriminarmos racialmente sem a gente perceber, né? Seja quando a gente estava caminhando à noite pela rua
e passou uma pessoa que você julgou ser estranha e naquele momento você ficou com medo, achando que poderia acontecer algo, né? Qual era a cor dessa pessoa? Será que você nunca passou por uma situação como essa? É bom a gente pensar. Eu já passei. Quantas vezes eu já fui preconceituosa, racialmente, sem eu perceber que eu estava sendo? A gente precisa pensar sobre isso, né? E entender qual é o papel da ética quando se fala de preconceito. Então vamos caminhar. Além do preconceito racial, a gente tem aí outras esferas do preconceito na sociedade atual. Uma delas é o machismo, né? Sexismo e a misoginia, não é isso? O que se trata aí esse preconceito, gente? É um preconceito que consiste, né, na instauração e manutenção do poder patriarcal da sociedade. De cunho histórico, né, o homem na sociedade ele sempre teve uma posição privilegiada. O nosso passado histórico nos comprova isso, não é mesmo? Só que ao longo dos anos, né, com o avanço do feminismo, as mulheres foram ganhando o seu lugar de destaque na sociedade. As mulheres hoje trabalham fora, ajudam na casa financeiramente. As mulheres estão na política, as mulheres estão na ciência, as mulheres estão nas mídias, nas altas mídias, as mulheres estão nos debates. Isso prova o poder intelectual da mulher. Isso prova o poderio da mulher, né? Mas ainda assim, na sociedade hoje, a gente encontra a misoginia aparecendo. Isso é muito sério, e precisa ser pensado por nós, né? Qual a diferença aí, né, de sexismo e misoginia? Você sabe? Então, o sexismo ele está relacionado à discriminação por orientação sexual, né? De você achar que a mulher, por ela ser do gênero feminino, ela não seja capaz, né, de relacionar aí, de realizar isso, aquela determinada atividade, né? A misoginia é praticamente a mesma coisa. É o desprezo contra a figura feminina, né? O dicionário diz até que é ódio, uma palavra estranha da gente pensar. Mas é exatamente isso. E a gente tem visto cada vez mais esse machismo, esse sexismo ou essa misoginia presente na sociedade. Quantos casos, quando a gente liga a televisão, de assédio sexual com as mulheres, né? A questão do estupro, a questão do feminicídio, gente, que é tão séria, que existe desde sempre. A gente acha que é uma palavra nova, né? Que é um assunto novo, mas existe desde sempre. Só que hoje as mulheres estão falando. Hoje as mulheres têm um lugar para falar, né? Que é a violência doméstica. Mas mesmo assim a gente ainda precisa avançar muito nisso. E a gente precisa pensar, será que eu, enquanto mulher, muitas das vezes eu também não sou machista? Será que muitas das vezes eu não me coloco numa posição de eu não vou fazer isso porque eu sou mulher, né? Será que as pessoas, os homens que estão à minha volta realmente me respeitam como mulher? A gente precisa pensar. Aí a professora trouxe aí uma charge para a gente pensar sobre isso, né? Se a gente pode trabalhar fora, por que um homem não pode ajudar em casa? Não é isso? São reflexões aí que a gente precisa fazer nesse momento, certo? Bom, a gente tem ainda um monte de coisa para falar, né? Intolerância religiosa, né? Preconceitos estéticos relacionados à gordofobia, mas acho que hoje não dá tempo. Como eu quis mostrar a Bia para vocês, né? Queria muito que vocês conhecessem o trabalho da Bia Ferreira, esse grito de guerra que ela faz da música dela, né? Como que a arte, embora não seja aula de arte, né? Mas como que a arte também é esse lugar, né? Para a gente poder falar o que a gente precisa e que muitas das vezes nós não somos ouvidos, não é isso? Então, ó, vou terminar minha aula com essa imagem aí, ó. Racismo
é ignorância. Nós não somos ignorantes, tá bom? Pense nisso, para que na próxima aula a gente possa dar aí continuidade falando dos outros formatos e modelos de preconceito nessa sociedade. Belezinha, galera? Ó, beijo grande. Fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem. Tchau, tchau.